E aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Branquinho, trazendo mais um videozinho pro canal, viu? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais sério, tá? Como vocês viram no título, o que eu achei do seguro Love. Bom, começando por tópicos, o que eu achei de positivo dentro da Love, tá? Eu falo pela minha experiência, qual foi a minha experiência positiva dentro da Love? Começando pelo primeiro tópico, é que eu achei eles baratos, né? É um valor muito mais acessível do que outros seguros. Não vou falar os nomes, mas vocês conhecem os seguros que nós temos disponível aqui no Brasil, né? E foi fácil, né? Tipo assim, o cadastro, né? O cadastro eu achei muito fácil. Você só coloca lá seus dados e não tem aquela checagem de aprovação, não tem aquela firulagem que todos os seguros fazem. Não, você só coloca seus dados. Tem que ter CNH, óbvio. Coloca CNH, tudo certinho e já era. E depois de ter passado todos os seus dados, os dados do seu carro, eles pedem para você fazer as fotos, né, do seu veículo e tudo mais. E o que eu acho legal sobre sobre esse seguro é o valor mesmo, entendeu? Porque quando eu fui fazer seguro através de outro seguro, enfim, de outra empresa, eu achei muito caro por questão de eu ser Uber, né? Tava dando tipo 480, 500, tem empresa que passou de 600 reais por mês, tá? Por mês. E o carro que eu tinha não era lá aqueles carros para falar, nossa, merece esse valor. Não é um, tipo, sei lá, um BYD dos novos hoje em dia. Não é um Corolla, não é um Fusion, não é esses carros. É um Up, mano. Era um Up, né? Então, eu não achava justo o valor que os seguros cobravam. E também tem aquele ponto, a Love dá a opção de você poder pagar no boleto. Hoje em dia eu já não sei, mas quando eu fiz o cadastro, eu fiquei um ano com o seguro da Love, eles davam a opção de pagar no boleto. Mas como me liberou um cartão de crédito, eu consegui colocar lá, passar para pagar mensalmente. Agora, quando você faz através dos outros seguros, você tem que pagar o valor todo parcelado, entendeu? Ou seja, você meio que tem que ter aquele limite disponível para você estar passando. Na Love não. Na Love ele vai cobrando todo mês, normal ali, como se fosse um cadastro de celular, né? Quando você faz lá plano controle, quando plano pós-pago através das operadoras, você paga mensal. Você não tem que pagar tipo assim, eu tenho que pagar um ano e parcelar. Não, você vai pagando mensal. E é assim que funciona na Love, entendeu? E uma das coisas que eu gosto bastante é que eles dão a opção de você escolher se você quer cobrir isso, se você quer cobrir aquilo, enfim. Quer colisão, se você quer roubo e furto, eu acho fácil de você poder escolher isso, entendeu? E através disso você consegue ver os valores. Eu aconselho, se você for fazer, coloca tudo. Coloca que você quer cobrir tudo, que você quer colisão, roubo, furto, vidros, que eles também cobrem vidros, eles cobrem até 70%, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Eles cobrem vidro também. Então, tipo, mano, coloca tudo, porque a diferença de valor é muito pouca de uma opção para outra, entendeu? Então, na minha opinião e minha dica, eu falo para vocês, coloquem tudo, entendeu? E o que eu acho legal do seguro da Love é que eles aceitam tudo, mano. Se você tem carro antigo, se você tem carro novo, se você tem carro usado, se você tem carro batido ou não, eles aceitam, entendeu? Só vai colocar lá tipo assim, vai colocar, não é opção, vai colocar uma observação de que tipo, tem isso, tem aquilo, enfim, mas eles aceitam. Se você tem carro fuçado, se você tem carro original, e assim, até onde eu fiz o cadastro, que eu saiba, quando você tem carro fuçado, eles pagam até 70% da tabela FIPE. Agora, se você tem carro original, eles pagam até 100%. Ou seja, tem essa diferença. Mas, querendo ou não, eles sabem que quando você tem um carro mexido, corre muito mais risco de acontecer alguma coisa, né? Porque quem tem carro original é mais fácil de não fazer besteira. Eles têm isso como base, entendeu? E uma das coisas que eu gostei é que eles prometeram e cumpriram, né? Eles me pagaram tudo certinho, né?
E é isso, mano, eles cumpriram com isso que eles me falaram, você entendeu? Então eu achei um seguro que cumpriu com a palavra que eles prometeram, entendeu? Bom, agora vamos para os pontos negativos de que eu não gostei da parte da empresa, tá? Quando eu precisei, acionei, que aconteceu com o meu carro, eu vou falar para vocês o que eu não gostei. Demorou muito para resolver, aconteceu dia 6 de fevereiro, foram me pagar dia 26 de março, demoraram 2 meses para me pagar, só que como eu falei, eles prometeram que até dia 26 iria pagar. Só que o que acontece? Eles pegam, analisam, e aí demoraram 1,5 semanas, eles falaram que ia me responder em 1 semana, eles demoraram 1,5 semanas, porque infelizmente caiu próximo ao feriado, ou seja, passou dessa 1,5 semanas, dessa 1 semana, justamente por causa do feriado, né? E tipo assim, são dias corridos. Não, minto, são dias úteis. Eles não colocam dias corridos para responder. Ou seja, eles me deram 5 dias, acabou que eles me deram o prazo para responder em 5 dias numa sexta-feira. Aí veio carnaval segunda, terça, quarta. Aí foram contar o primeiro dia na quinta, ou seja, demorou, com os dias corridos, demorou 2 semanas. Demorou muito para resolver. E tipo assim, passou do prazo que eles tinham me dado, até dia, eu nem lembro qual que era o dia, eu tô dando exemplo. Até dia 10 a gente vai dar para você a resposta se você se vai ser PT ou se vai ser conserto. Aí eles foram me responder dia 12, ou seja, passaram do prazo, porque deve ter sido por causa do feriado e tudo. Mas eles só foram me responder quando eu fiquei insistindo muito. Deu dia 9, eu tô dando exemplo, tá? Não lembro se foi dia 9. Deu dia 9, deu dia 9, eu tava todo dia ligando. A partir do dia 9 eu tava ligando todo dia. E assim, eles demoraram, né? Atrasaram 2 dias. É só 2 dias. Mas pra quem precisa de uma resposta pra ontem, 2 dias conta, entendeu? Porque querendo ou não, eu preciso do carro. Não é à toa que eu fiz um cadastro de motorista de aplicativo. Ou seja, eu precisaria que fosse um pouquinho mais rápido. E eles mesmo assim conseguiram atrasar, né? Então tipo assim, eles da mesma forma que eles demoraram para me pagar, como eu falei, eles demoraram para fazer tudo quanto é tipo de resposta. Eles demoraram para me falar se iria ser PT, eles demoraram para depois falar quando iriam recolher o carro, porque depois que eles deram, depois do dia 12 que eles me ligaram, eu estou dando exemplo, que não sei que dia que foi, mas no dia 12 lá, que foi no dia do atraso, eles me ligaram, né? Eu tava lá na staff, tava distraído, nem lembrava, mas depois do dia 9 em diante eu tava ligando todo santo dia, praticamente. Acredito, depois que aconteceu o acidente eu tava ligando todo dia também. Então, fui ligando todo dia, eles foram dando só o prazo até o dia deles lá, né? 5 dias úteis para poder dar a resposta. Eles ficaram nessa resposta até atrasarem 2 dias. Eles atrasaram 2 dias, né? A partir daí já acho que faltou um pouquinho de competência da parte da empresa, né? Beleza, aí atrasaram 2 dias. Aí no dia 12, que foi exemplo, tá? No dia 12 que passaram-se os 2 dias, eu tava distraído lá na staff. Eles me ligaram, falaram assim, através da análise que fizemos, nós declaramos que o carro vai se dar PT, tá? Nós declaramos PT no seu carro, né? Aí eu falei, tá, e a partir de agora? A partir de agora você vai entrar em contato com o financeiro vai te instruir a partir de lá, beleza? Liguei pro financeiro, aí o financeiro falou assim, a gente só vai conseguir te dar o prazo quando o carro for recolhido. Então quanto mais demorar, mais vai demorar para ser pago. Eu falei, não, tá bom. Aí eu falei, quando que eles vão entrar em contato? Não, eles vão entrar em contato com você. Aí isso foi rápido, isso foi numa quinta-feira. Na segunda já me ligaram perguntando se já podia ir recolher o carro. Aí eu falei que sim, tal, a gente agendou o dia lá certinho, beleza. Aí quando eles recolheram o carro, eu catei e liguei lá pra eles, o carro foi recolhido hoje e tal. Não, tá bom, até tal dia nós vamos estar entrando em contato. Eu falei, de novo, mano, vocês com essa palhaçada, de novo. Aí de novo demoraram mais um tempo, não atrasaram, mas foram até o último dia, do último prazo, o último, sabe, último tudo. Eles utilizam até o último instante para poder fazer isso, entendeu? E é o que eu falo. Pra mim não é bom, porque eu trabalho como motorista de aplicativo, eles ficarem enrolando até o último momento de tudo, para dar a resposta, para recolher o carro, para poder me pagar e depois concluir
o seguro, porque o seguro ainda estava cobrando, porque para eles até finalizar, até eu receber, o contrato ainda o contrato ainda tá ativo. Porque, exemplo, no mês que pagou, no mês que aconteceu o acidente, beleza, dá para entender que foi no dia 6, ainda utilizei alguns dias do seguro. Mas no próximo mês me cobraram de novo. Eu liguei e falei: e aí, gente, vocês vão ficar me cobrando, sendo que nem carro eu tenho mais, sendo que vocês já recolheram? Aí eles falaram assim: ah, não, mas até cancelar o contrato e tal. Foi engraçado, né? Porque pra me pagar, vocês não são rápidos. Agora pra cobrar, vocês são rapidinho, né? E tipo assim, meu, até o último segundo eles demoraram. Eles deram prazo pra me pagar depois que eles entraram em contato comigo, até dia 26. Eles foram me pagar no dia 24, porque era sexta-feira, né? E o dia 26 caía no domingo. Eles falaram que pagavam no dia útil. Aí eu falei: meu, eles vão atrasar até segunda-feira. Eu falei: mano, caramba, vai demorar até o último momento, literalmente. E não era isso que eu queria. Mas enfim, pagaram, graças a Deus, deu tudo certo, você entendeu? E uma das coisas que, por ser uma empresa grande, não vou falar que é gigante, mas uma empresa grande, né, atende bastante pessoas. Eu vejo muitos motoristas da Uber também que são cadastrados com eles. Tem poucos atendentes. Vocês acreditam? Ó, pra vocês terem noção, eu só soube, assim, eu comecei a perceber que tinha poucos atendentes, que depois que recolheram o carro lá, eu comecei a ligar quase todo dia pra saber do pagamento. Falei: e aí? Mesma coisa, é sempre a mesma resposta. Aí, quando eu comecei a ligar quase todo santo dia pra saber do pagamento, era o mesmo cara que eu falava. Todo dia era o mesmo cara. E a partir de um certo momento, o cara nem precisava me perguntar o meu caso, nem perguntava meu nome, ele já me atendia. Então, Vinícius, ainda tá no prazo, que não sei o que, enfim. E toda vez que eu liguei para outras áreas também, caiu com o mesmo atendente. Ah, mas é por um acaso. Não é por um acaso. Cara, se você liga para Vivo agora e daqui, vamos supor que você encerrou a ligação e você ligar em sequência, não vai cair com outro atendente, entendeu? Não vai cair com o mesmo atendente. Falei errado. Não vai cair com o mesmo atendente, entendeu? Então, cara, é uma coisa que, por ser uma empresa grande, eu acho que deveria sim ter mais funcionário, porque isso faz com que a ligação demore mais para atender os clientes. Demora muito, porque, exemplo, eu tô com esse caso, aí o fulano da outra esquina tá com outro caso, aí o outro tá com outro caso, e aí eu tenho que esperar ele responder aquele, responder o outro para poder me atender, sendo que poderia ter pelo menos uns 10 funcionários para poder estar tendo um pouquinho mais de agilidade nas respostas, agilidade no atendimento. Não, é um funcionário para essa função, porque eles devem achar que não vai ter esse tipo de problema, não vai ter esse tipo de caso, porque não é possível que tenha um funcionário só para aquela área, entendeu? Então, mano, é complicado. Como que pode uma empresa grande do porte que é a Love, hoje em dia não tem uma pessoa que não conheça? Acho difícil você falar: você conhece a Love? Conheço, é do dono lá, do cara lá que é famoso, entendeu? É difícil você perguntar e a pessoa não saber. Agora, ter um funcionário para uma área, eu acho isso o cúmulo para uma empresa grande que entendeu? E toda vez que eu entrava em contato, independente da área que eu entrava em contato lá, ele só sabia falar a mesma coisa, protocolado praticamente. É bem provável que eles tinham um script lá e ficava tipo assim o dia todo: então, senhor, é isso, o dia inteiro. Então, se não consegue resolver, se não consegue entrar em contato com um gerente, ou sei lá, ou seja, um superior, não tem por que ter atendente. É só colocar uma inteligência artificial para falar com a gente. É muito mais fácil, muito mais simples, porque você contrata a inteligência artificial, você consegue colocar mais gente, né, mais atendentes para nós, e vai fazer a mesma coisa que os funcionários faziam, que era ler um script e não conseguia fazer nada. Cara, eu tô precisando do pagamento para ontem. Eu trabalho como motorista de aplicativo, sabe? E toda vez, se a empresa pegar lá as minhas ligações com os funcionários, eu tenho 100% de certeza que eu não destratei com nenhum funcionário, até porque toda vez que eu ia falar alguma coisa para deixar em ligação gravada, eu falava: não é com os atendentes, é com a empresa. Não tenho nada pessoal com os atendentes. Eu não quero que isso leve como se fosse uma atitude contra eles, entendeu? Era contra a empresa, e nunca faltei com respeito com ninguém, nem funcionário, nem com a empresa. Eu só fiquei incrédulo com
a demora que era, a demora que estava sendo para ter uma resposta, uma demora para tudo, entendeu? Então, toda vez que precisava, toda vez que eu entrava em contato com eles, era a mesma resposta, era a mesma coisa. E nunca conseguia fazer nada. Não conseguia passar por um gerente, não conseguia melhorar, tipo assim, sei lá, mandar um e-mail, mandar alguma coisa para tentar agilizar, porque é o que eu falo. Eu queria uma prioridade pelo fato de eu ter contratado como motorista de aplicativo. Entendeu? Eu queria que tivesse um pouquinho mais de prioridade por conta disso, porque se eu já cadastrei como motorista de aplicativo, é porque eu dependo do carro, eu preciso do carro. Isso a empresa tem que melhorar urgentemente, entendeu? Pagar no último prazo, isso é ridículo. Dar as respostas que todos os atendentes deram, não tô falando que é culpa dos atendentes, é culpa da empresa, tá? Dar as mesmas respostas o tempo todo que a gente liga, isso é ridículo. Porque a gente que cadastra o carro como motorista de aplicativo, a gente precisa de resposta para ontem, você entendeu? Porque eu tive como experiência de outros conhecidos que eu conversei que precisou do seguro que eles tinham, era prazo de 2 semanas, eles estavam recebendo. Não era nem dando prazo de que vai dar PT ou não. Não, ele recebeu em 2 semanas. Isso é ridículo, demorar 2 meses para pagar. Por mais que pagou, demorou 2 meses. E é o que eu falei, eu cadastrei como motorista de aplicativo para tentar ter um pouquinho mais de prioridade, e eu não tive, você entendeu? E tipo assim, isso acaba deixando a gente meio que chateado com a empresa, né? Não tem outra palavra para falar, mas deixava meio chateado com a empresa. E não era isso que eu queria, porque toda vez que eu precisei da empresa, ela sempre conseguiu atender as minhas necessidades, entendeu? Bom, e eu recomendaria, se você não tem um limite de crédito no cartão alto para você poder pagar outras seguradoras, eu recomendaria. Se você tem carro fuçado, mexido, essas coisas, eu recomendo muito que você faça. Se você acha que é um absurdo o valor das outras empresas para fazer um simples seguro, né? Porque muitas das vezes a gente não usa, né? E eu acho absurdo o valor das outras empresas. Eu recomendo urgentemente para você fazer. Não fique sem seguro. Faça, que é o mínimo que você pode fazer. Então, tipo assim, eu recomendo a empresa, assim, por mais que tenha todos esses pontos negativos, eu recomendo sim a empresa, entendeu? E muita gente me perguntou, você vai fazer de novo? Sim, eu vou fazer de novo. Tô com outro carro, já tá com o seguro da Love. Inclusive, o próximo vídeo é referente ao novo carro, hein? Mas dá pra perceber qual carro que é. Enfim, vou fazer de novo? Vou fazer de novo. Eu já fiz, tá? Já tá segurado com a Love, porque eu acho absurdo o valor das outras empresas. Acho absurdo. E hoje, com a experiência que eu tenho, não tenho por que eu não fazer. Agora eu sei, eu espero que eu não precise, mas se caso eu precisar, eu sei que eu vou ter que esperar um bom tempo para ser pago. E aí eu vou conseguir me direcionar melhor, entendeu? Mas vou fazer de novo sim. Bom, e minha dica é, se você vai fazer, cara, se programe, deixa uma reserva. Se você é motorista de aplicativo, aluga o carro. Sofri um acidente, cara, já aluga outro carro, para você não ficar com dor de cabeça, e não sei o que. Não, aluga um carro, já fica com o seu, vai ficar parado na sua garagem, deixa lá parado na sua garagem ou na rua, sei lá onde você vai deixar, até você resolver com o seguro, porque demora muito, né? E que mais de dica que eu posso dar? E tipo assim, se caso acontecer que você vai precisar, não é culpa dos atendentes, não é culpa dos funcionários, é culpa da empresa. A empresa, infelizmente, ela é uma atrasada, entendeu? Pelo menos no meu caso foi atrasada. Não vou falar através de outras pessoas. Outras pessoas podem ter falado que foi rápido, mas a minha experiência foi que demorou, entendeu? Então, tipo assim, se organiza, faça seguro. Não quero fazer na Love. Cara, faz em qualquer um, faça seguro, entendeu? Eu não recomendo associação, porque todas as pessoas que eu conheci que fez associação e precisou, eles não pagaram, estão em processo, entendeu? Então é mais fácil você colocar um seguro. É mais caro, sim, é mais caro, mas é melhor você colocar um seguro do que você colocar uma associação que você acha que vai pagar, Então, é o que eu falo, se programe. Se você for fazer pela Love, se programe para você não ter nenhuma dor de cabeça em
relação de você ficar sem trabalhar, em você não conseguir ter um carro. Então se programe, se organize para você poder ficar com a cabeça tranquila, para você ter paz, entendeu? É isso, galera. Essa foi minha experiência com a Love. Eu ia falar com a Uber. Essa foi minha experiência com o seguro Love, né? Acho que eu dei todos os meus pontos que eu tinha que dar lá ele, mas eu acho que eu passei todas as minhas experiências que eu tive com eles, toda a minha visão que eu tive durante esse tempo que eu precisei deles. Então eu acho que dá pra você se basear do que você precisa aí para você estar utilizando um seguro, entendeu? Se precisar, tiver alguma dúvida, alguma coisa, comenta aí. E é o que eu falei, eu já fiz de novo o seguro na Love por questão de valor, por questão de que eu sei que eles pagam, e pelas minhas experiências que eu tive. Eles me pagaram dessa vez do PT, me pagaram da outra vez quando o rapaz bateu no meu carro. Guincho eles entregam, eu não sei quais são as quantidades de guincho que você pode ter, mas eu, quando eu precisei, me trouxeram um guincho. E enfim, minhas experiências foram boas, mas demoraram. É isso. O que eu achei que poderia ter sido mais rápido, que era para questão do PT, não foi. Mas para quando o cara bateu no meu carro lá, eles me responderam, pagaram super rápido e eu consegui resolver super rápido também, entendeu? Bom, é isso, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like. Tô voltando, foi difícil eu conseguir voltar, porque nesses últimos meses que passaram aí foi difícil em relação ao meu carro. Quem assistiu meu último vídeo sabe que foi doloroso pra mim perder o carro, né? E eu só consegui fazer esse vídeo agora, né? Depois de tanto tempo. Então vai sair mais vídeo, eu vou voltar ativa. Eu já comprei outro carro, então já tenho o vídeo do carro. Então eu só precisava fazer esse vídeo para esclarecer quem tinha dúvidas, porque muita gente estava perguntando se valeu a pena, se eu faria de novo, qual foi a minha experiência. Enfim, eu tô deixando aí a minha experiência. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aí no comentário. Se você tiver alguma dica, deixa aí no comentário também. E é isso, deixando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like, tamo junto. Até o próximo vídeo, que vai ser referente ao novo carro. E é isso, tamo junto, é nóis, valeu e fui. Assista o meu último vídeo. Vai lá, é emocionante, tá? Emocionante, é um vídeo muito bom, eu gosto daquele vídeo, tá? Foi um dos vídeos que foi difícil eu fazer. Demorei foi no último segundo. Foi naquele dia que eu gravei o vídeo, ele estava para ser recolhido. Então foi difícil pra mim. Dá uma forcinha lá pra nós. Vamos lá? É nóis, tamo junto. Fui!